Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, vocês estão no canal Ministério da Razão e hoje eu quero falar sobre interpretação de texto com Gênesis 3. Bom, eu deixei ali, sabe, um pequeno teste, vamos chamar assim, na comunidade do canal. Depois vocês podem ver no canal Ministério da Razão, que é aqui, né? Quem estiver vendo por outra plataforma, no canal do YouTube. Vai lá na comunidade, tem um teste lá, perguntando, né? Eu falo sobre Gênesis 3, e ele está perguntando quem falou na narrativa, se foi um personagem, tal diabo, ou se foi a serpente. Bom, vamos ler aqui o versículo. Está aqui, ó. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. Esta quem? O texto está aqui retomando o personagem que está citado antes, no caso aqui a serpente. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, aí a pergunta lá era o seguinte: quem falou com a mulher? Quem falou no texto? O diabo falou através da serpente ou a serpente falou? Muito bem, gente. A maioria respondeu certo. A maioria respondeu certo. E é um texto simples. Mas o que me admira é o seguinte, é que umas 7 pessoas, até o momento, tem 7 pessoas. Não sei se aumentou agora o número. Até o momento, 7 pessoas responderam a primeira aqui, ó, que foi o diabo. Responderam errado. A resposta certa, gente, é essa aqui, ó. A serpente. E por quê? Gente, um texto simples. Não precisa pensar muito. Primeira coisa, olha aqui. Em algum lugar aqui, dá a entender que tem um diabinho falando através da serpente? Não! Que tivesse ali uma sessão espírita, onde o diabo incorporou na serpente para poder falar. Lembrando, isso aqui é um texto literal? Não! Isso aqui é uma fábula. Isso aqui é uma fábula. Onde você tem animais falando é fábula, tá? Tem gente que acha que isso aqui é literal, não é, mas estou falando dentro do texto. Estou interpretando o texto, ok? Tá bom. Então vamos lá. Olha aqui. Ora, a serpente, tá? A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens. Isso aqui já tem uma contradição aqui dentro da narrativa, porque se você ler tudo, vai entender o seguinte. Qual que seria a contradição? A contradição é que um bicho mais astuto do que todos os outros, que a divindade teria criado, e aí arruína os planos do Todo-Poderoso. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos só nos ater ao que está sendo perguntado aqui. Então ela vai e fala aqui, ó. E esta quem é? A serpente, tá? Está fazendo referência à serpente, esta aqui. Disse a mulher. Quem disse? A serpente. É assim que Deus disse, não comereis. Então ela fala aqui. No texto ela fala. Então é o seguinte, quem falou aqui? Aqui está falando que foi algum diabinho? Não, a própria serpente. Agora, sabe o que é o problema? É porque as pessoas dizem que marcam isso aqui, ó, influenciadas por pastores, pregações evangélicas, que dizem o seguinte, deixa eu mudar aqui o microfone de lugar. Os pastores dizem o seguinte, eles pegam lá o livro de Apocalipse e falam, não, tá vendo só? Ó, o diabo, a antiga serpente. Primeiro, entre uma história e outra, você tem séculos de distância. Segundo ponto, você não pode desrespeitar a visão do autor da época, ou dos autores, né? Porque foram vários que escreveram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São vários autores. Já temos a fonte eloísta, javista, essas fontes são chamadas aqui, são grupos de autores. Fonte sacerdotal e deuteronomista, são as 4 fontes. Então, você tem ali no livro de Gênesis as 2 fontes. Você tem a fonte eloísta, você tem a fonte javista, tem fonte sacerdotal ali também. Quer uma prova disso? Quem depois quiser estudar um pouquinho mais, eu falo sobre isso em outro vídeo. Mas, quer ver uma prova ali? Na historinha ali da Arca de Noé, o que a divindade manda fazer? Manda Noé pegar animais, 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros. Peraí, se a lei supostamente veio com Moisés, como é que tinha animais puros e impuros ali? Porque fonte sacerdotal. Só aí você vê que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Mas voltando aqui, então a gente tem que respeitar
a visão dos autores. E nessa época, a visão deles não era a visão de um diabo malvado. Não! Ainda não tinha sido construído esse personagem. Ah, Fábio, então quer dizer que o diabo, o cramunhão... Sai! Brincadeiras à parte, não havia uma visão de que o cramunhão, o diabo, Satanás... existia, não tinha ainda essa visão, essa crença. Isso só foi criado depois. Lembrando, conceito de bem, mal, bom, ruim, tem nas religiões. Mas a presença de um diabo, eu não digo presença real, eu digo a presença na crença, na imaginação, ou na formulação vamos chamar da sua teologia, vamos chamar assim. Isso você só tem depois, com os judeus tendo contato. Eu já falei isso em vários vídeos. Depois vocês procurem aí os vídeos. O nascimento de Satanás, os absurdos bíblicos que eu falo lá sobre Ezequiel 28, Isaías 14. Mas, enfim, um contato dos judeus com os persas, porque a Pérsia invadiu a Babilônia, e aí assumiram. E com o contato com eles, através dos zoroastrismos, que eles criaram esse personagem. Porque havia o quê? No zoroastrismo, a crença do quê? No deus Arimã e no deus Ahura Mazda. O Arimã seria o deus mau e o Ahura Mazda o deus bom. Com essa dualidade, claro que para eles, para os judeus, o Hashem, o Adonai, o Yahvé, o Yarvá, seja lá o nome que quiser dar a essa divindade, seria soberano. Então eles não colocaram um deus que competisse com eles em igualdade de poder, mas que fosse o quê? Alguém responsável pelo mal no mundo. Você quer ver isso? Leia o livro Uma Outra História das Religiões, acho que é Otton Wallet, o nome do autor. Eu tenho esse livro da editora Globo, muito bom. Então, aí que eles criam, só no cativeiro babilônico. Então isso não é uma questão de você, não, é porque é revelação. Não. Você não pode interpretar texto por revelação. Você tem que respeitar. E nessa época aqui, que foi criado o Gênesis, que foram escritos, porque demorou séculos também, o Pentateuco inteiro, o Pentateuco são os 5 primeiros livros, nessa época, esses autores não tinham noção de diabo, de Satanás. Não, isso foi criado depois. Aí, claro, os judeus pegaram e aí ampliaram mais ainda esse conceito de diabinho, de demônio, essa coisa toda. Só uma correção aqui, gente. Talvez vocês estejam estranhando aqui a roupa diferente. Embora eu gravei no mesmo dia, tá? Mas é o seguinte, eu falei aqui, acabei esquecendo na hora que eu estava gravando, que os judeus criaram esse conceito lá de diabo, de Satanás, lá no cativeiro babilônico. Porém, quando eu falei e ampliaram, eu esqueci de falar na hora. Eu pensei que tinha falado, mas não falei. Quem ampliou esse negócio foram os cristãos, ou melhor, as pessoas que ampliaram foram os cristãos. Eles que ampliaram esse conceito de diabo, de opositor, de inimigo, que fica perseguindo ali as pessoas, porque os conceitos desse personagem ele vai variar um pouquinho dessas duas religiões. Mas quem ampliou não foram os judeus, esse conceito foram os cristãos. Além desse personagem ser criado por um povo, lógico, um elemento de uma religião passa de uma para outra, mas quem ampliou não foram os judeus, e sim os cristãos, ok? Então vamos voltar para o vídeo. Mas foi criado lá, no cativeiro babilônico, do contato dos judeus com os persas. Agora, em nenhum momento aqui diz isso, porque o livro lá de Apocalipse vai falar porque você tem já uma influência dessa criação do personagem, e aí eles vão dizer, querer interpretar de acordo com a teologia na época deles. Mas você não pode fazer isso. Não, porque a Bíblia é interespiritual, você tem que ter Espírito Santo. Esquece isso, meu amigo. É por isso que muita gente erra. Vai fazer o Enem e tenta interpretar pelo Espírito Santo para você ver. Vai fazer isso. O problema é esse. Não, porque eu completa coisa nenhuma. Os livros só foram reunidos em concílio. Tem nada de completar. Nada de completar. É muito fácil eu pegar uma obra, escrever depois sobre ela, séculos depois, e querer colocar elementos da minha cultura. Assim é fácil, porque na época do Apocalipse, eles já tinham essa noção de diabo. E aí quiseram interpretar. Mas claro, se você for traduzir esse texto, ou melhor, traduzir não, interpretar ao pé da letra, é ridículo, claro que é. Porque serpentes não falam. Aí vem mais uma aula, não de interpretação de texto, mas de ciências. Por quê? Porque serpentes
elas não têm cordas vocais. Segundo, elas não escutam. As serpentes não escutam. Elas sentem o som pela vibração. Pela vibração do som. Principalmente no solo. Você chegar ali, ela vai saber. Alguém pode perguntar, mas eu vi lá encantadores de serpentes na Índia, eles pegam a flauta e ficam mexendo. Já viram como que eles fazem? Eles pegam a flauta, tocam e eles ficam mexendo na frente da serpente, ela acompanha o movimento da flauta. Você pode falar para a cobra um montão de coisa, ela não vai escutar. Ela não consegue identificar sílabas, porque ela não escuta. Entendeu? Então se você pegar isso aqui pelo pé da letra, no literal, é impossível uma cobra falar. Impossível. Tá? Então esquece isso aqui. Então voltando aqui que eu estava falando, você tem que interpretar de acordo com a visão do autor, ou dos autores aqui de Gênesis. E nesse caso aqui, os autores não tinham ainda a construção, a ideia de diabo. Essa ideia foi construída bem depois. Bem depois. Não existia na época essa ideia. Porque para eles, vou agora explicar um pouquinho da teologia dos caras na época, eles acreditavam que o bem e o mal vinha da mesma fonte. Daí você vê, pega Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições. O que está escrito lá? Se alguém desobedecesse, alguém ia para o inferno, tem isso lá? Sim, eu digo não. Tem isso lá? Se alguém desobedecesse a lei ia para o inferno? Não tem isso não. Porque ainda nem esse conceito existia ainda. O que era a maldição? Era não ter bênçãos na vida. Ou seja, você plantar e não colher, casar e não desfrutar do casamento. Era esse o conceito de maldição. Agora o conceito de bênção era o quê? Prosperar, ter riquezas, muitos animais, gado para criar, plantar e colher, filhos saudáveis. Entenderam? Esse era o conceito de bênção. Então você vai ver algumas passagens, por exemplo, eu formo a luz e crio as trevas. Por quê? Ali está falando de diabo? Não! Porque a ideia dos caras era o quê? Que o bem e o mal partiam da mesma fonte. A maldição era você fazer algo e não dar certo. E a bênção era o quê? Você prosperar em tudo que fizesse. Esse era o conceito. Era uma religião materialista e imediatista. Sim, era isso. Quando diz lá, os justos herdarão a terra. É terra prometida? É Canaã espiritual? Não, é terra mesmo, posse. Propriedades. Entendeu? Então você tem que interpretar qualquer texto de acordo com o estilo daquele texto e de acordo com a visão do autor. Então, quando você lê isso aqui, esquece o que o teu pastor fala, esquece o que o teu padre fala, esquece o que o teu bispo, o apóstolo, seja lá o que for, fala. Leia o texto por você mesmo. Leia por você mesmo, tá aqui. Em nenhum lugar aqui dá a entender que tem diabinho falando ali, não. Lembrando, isso aqui é literal? Não, uma fábula. Isso aqui é uma fábula. Mas estou perguntando na questão de quê? De interpretação de texto. Então, dentro do texto aqui, quem falou foi a serpente. Tá? Vou repetir mais uma vez. Não vai por aí falar que a serpente fala, porque aí vão te dar um remedinho aí, tá bom? Mas uma coisa. Outra coisa também, no versículo 14, você pode continuar lendo. Só li só o primeiro versículo, que é o que nos interessa. Aí vem a punição para a serpente. Aí diz, por que fizeste isso? Disse Deus, o Senhor Deus, à serpente. Não diz lá, disse o Senhor Deus ao diabo, não. Em todo momento, a serpente. Porquanto fizeste isso, maldita és entre todos os animais do campo. Olha aí, mas vamos prosseguir. E rastejará todos os dias e comerás pó. Lembrando que serpente não come pó. Serpentes são 100% carnívoras. Serpentes são carnívoras. Não come pó. Mas esquece isso. O próprio texto, se você pegar o versículo 14, a punição vem para quem? Para a serpente. Então, não tem diabinho na história não, gente. Então quem falou aqui na historinha, no texto, na fábula bíblica aqui de Gênesis 3, foi quem? A cobrinha, ou a serpente. Então, lembrando, o canal aqui Ministério da Razão também é lugar de ensino. Quero mostrar aqui só como você interpretar um texto, que é bem simples, bem conhecido. Todo mundo conhece, até quem não é cristão conhece isso aqui. Faz parte também do judaísmo, claro, porque está em Gênesis. Faz parte, o cristão conhece, os espíritas conhecem isso aqui, os ateus conhecem isso aqui, os muçulmanos conhecem isso aqui. Também fácil para interpretar texto, ok?
Então é isso, gente. Lembrando, preciso da ajuda de vocês. Quiserem me ajudar, diminuir o número de membros. Então vou mostrar para vocês agora. Tem bem pouco. Peço para você que puder voltar, volte. E você que quer fazer parte, faça, porque nós estamos precisando. E também tem o botão Valeu Demais. Tem superchats, tem superchat, super stick em estreias também, em lives. Puder dar, dê. E também você que não tem como dar superchat, não pode ser membro porque não tem cartão de crédito, o que você pode fazer? Faça o seguinte, tem o Pix. O Pix é ajuda direta, ok? Então é isso, gente. Então, ajude, nós precisamos melhorar nossas condições. Olha como que o ambiente aqui está meio embaçado. Por quê? Porque a câmera do meu celular não é tão boa, a iluminação não é tão boa. Se eu coloco a luz aqui desse aro de luz para o quadro, não dá certo. Porque apaga tudo isso aqui. Tá? Preciso de uma luz especial para isso. Então, quer ajudar o canal? Quer que melhore? Então, ajude aí, tá bom? Então é isso, gente. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos. E, ó, tchau, tchau. E estude, tá bom? Não é porque eu tenho um canal de ensino que aqui também eu não vou falar sobre ensino também não, tá? Estude. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.